derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre. Então, o que me chamou muita atenção na fala do ministro é ele falar dessa forma de combater, de derrotar, porque ele, como julgador, não tem que derrotar ninguém, não tem que vencer ninguém. Você tem duas partes litigando, a parte que acusa, a parte que defende. Quem defende? Nós, os advogados. Nós, advogados, enfrentamos o Ministério Público. Toda a estrutura e a polícia, todo o aparato estatal para acusar alguém, quem defende você é o seu advogado. Seja você de esquerda, de direita, seu advogado é que está lá lutando. A defesa técnica combativa. Aí você vem me dizer que a defesa técnica combativa, além de enfrentar a acusação, tem que enfrentar o julgador? Que absurdo! Quando eu falo que um juiz não pode, não deve, não pode combater corrupção, as pessoas falam, como não pode? Como não pode? Não pode. O juiz julga. O trabalho do juiz é presidir e conduzir o processo penal. Se o julgador já entra para combater, o que ele está fazendo? Ele está atuando do lado da acusação. Então você tem um promotor e um juiz combatendo e um defensor defendendo. Cadê a paridade de armas? Cadê a imparcialidade? Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Prazer estar aqui com vocês de novo. Eu fiquei uns dias sem gravar vídeos, né? Tava passeando aí com meus filhos aqui no litoral sul do Rio de Janeiro. E interessante, não sei se acontece isso com vocês, né? Eu imagino que com muita gente acontece. Fui com meus filhos para umas praias assim, daquelas que não pega sinal de celular. E é interessante esse tempo que a gente passa desconectado, olhando aquela mata, aquela natureza exuberante. Eu me remeto a tempos passados, né? Eu gosto muito de história, é notório, né? No meu perfil, vocês veem que eu posto muito sobre história. Quem baixou já o meu livro, gente, lá na bio do meu perfil tem o download do livro. É grátis, gente. Por que aprender o direito? É o nome do livro. Um livrinho grátis para a gente se situar, se colocar na mesma página, no mesmo nivelamento de entendimento do fenômeno jurídico. Eu penso muito nessa questão da história. Por exemplo, quando eu estava lá em Paraty-Mirim, sem sinal de celular, aquela praia selvagem com meus filhos, eu falei com meus filhos, eu falei, gente, imagina que em 1500 portugueses, europeus chegaram aqui, né? E começaram, porque ali tem a Estrada Real, o ouro de Minas descia por Paraty, né? Vinha de Minas, ia no porto de Paraty e saíam as caravelas para Portugal. Aquele modelo de sociedade foi se transformando, foi evoluindo, né? Sociedade mais complexa, as relações de trocas aqui no Brasil também, né? Os fenômenos jurídicos aqui que levaram à ruptura com a metrópole. Eu fico viajando. Gente, eu fico viajando lá, olhando aquela mata, aquela praia, pensando, poxa, eu estou aqui hoje no século XXI, sem celular. Isso é legal, sem o sinal de celular, né? Você está ali na mesma condição de comunicação, né? Entre aspas, né? Você pega o carro e vai até a estrada, a BR, a rodovia, tem sinal. Mas ali, aquela experiência imersiva nessas praias selvagens, elas me remetem a uma reflexão do fenômeno jurídico. E bem bacana. Então eu tive esses dias aí sem fazer os vídeos. E agora, quando, né, voltei, já teve essa bomba. Para mim, uma bomba, sim, essa questão de um ministro da Suprema Corte ir a um evento estudantil e fazer algumas manifestações. Aí me chamou a atenção vários amigos, advogados e também pessoal lá do meu perfil no Instagram, manda no direct lá. Primeiro, o que eu quero dizer, não cabe, na minha visão jurídica, não cabe impeachment, esse negócio de pedido de impeachment do ministro da Suprema Corte, inclusive a relatora da CPI dos eventos lá do dia 8 de janeiro também se pronunciou nesse sentido, que é totalmente incabível pensar em pedido de impeachment, porque a lei fala em exercer atividade partidária. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu mencionei a relatora porque ela se manifestou, mas nenhum elogio ao trabalho dela, não.
tá? Quem assistiu meus vídeos aqui sobre a CPI, lamentável o trabalho da CPI dos atos do dia 8, pelo menos no que eu vi, no quesito de lá com o ex-diretor da PRF, umas perguntas totalmente desconectadas com o objeto da investigação. Eu realmente não tenho elogios a fazer o trabalho da relatora lá na CPI, mas essa manifestação dela é correta, tá? Porque é o seguinte, pessoal, eu falo muito isso no meu perfil lá no Instagram e eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo disso, do direito, do comportamento de manada. Procura aqui no meu canal, eu sempre falo do comportamento de manada. Anos atrás, poucos anos atrás, nós tivemos um evento de um general da ativa que tinha sido ministro da Saúde, mas ainda estava na ativa, deixou de ser ministro, mas estava na ativa, subiu num trio elétrico junto com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Pazuello! Um minuto, Pazuello. Fala, galera! Eu não ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum. Tamo junto, hein? Tamo junto. Na época eu falei, isso é absurdo. Mas ele estava exercendo atividade partidária? Eu entendo que não. Porque é vedado ao militar, ao oficial, por um general da ativa com atividade partidária, é um absurdo pensar nisso. Porque exercer atividade partidária, pessoal, no meu entendimento, com todas as vênias necessárias aos colegas juristas que têm uma visão diferente, eu entendo que a atividade partidária ela tem uma continuidade. Exercer atividade partidária não é a mesma coisa que participar de um evento político, entende? O direito, e eu bato muito nessa tecla, da tipicidade, pessoal. A limitação dos tipos, o que está descrito na lei. Então eu entendo no caso do general que o fato dele ter subido no trio elétrico, no evento político, eu acho lamentável como cidadão brasileiro, como jurista, enxergando o nosso ordenamento jurídico, os princípios que regem, né, o nosso sistema jurídico, o general subir ali. Mas não penso, não afirmo e discordo de quem afirma que ele estava exercendo atividade partidária. Mas na época que eu fiz esse comentário, muitos amigos meus próximos, advogados, falaram, mas não é assim que isso, que aquilo, que eles tinham um entendimento aí político ideológico, que eu penso que não deve entrar na sala onde está o debate jurídico. O debate político ele tem um outro viés. Agora a gente vê um ministro da Corte Constitucional, a Suprema Corte do país, em conduta semelhante. Pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. E esses mesmos amigos e alguns seguidores do perfil que são de uma corrente aí política ideológica vêm me questionar. E a minha resposta para eles é a mesma. Eu acho lamentável e acho um absurdo que um ministro da Suprema Corte vá a um evento político, no caso de estudantes, e faça manifestações. Ponto. O ministro, cabe impeachment, ele estava exercendo atividade partidária? Não, ele não estava exercendo atividade partidária. Ele participou de um evento e, na minha opinião, foi infeliz, tanto a do general quanto o ministro da Suprema Corte. E aí a minha preocupação do nosso país, porque a maioria das pessoas, quando elas questionam e vêm pedir a minha análise jurídica, manda mensagem para mim, elas querem uma análise daquela situação da pessoa que eles não gostam, do adversário, mas esquecem da atitude da pessoa que eles apoiam. Então, assim, o lado A acha que o general pode subir no carro alegórico, lá no trem elétrico, sei lá, para mim é tudo um circo, é um carnaval. Então tem um lado que pensa assim, não, um general pode subir no trio elétrico, mesmo sendo da ativa, que isso aí não tem nada a ver, bababá. É intriga da esquerda. Aí vem o pessoal da esquerda, acha que é bonito o ministro da Suprema Corte ir num evento de estudantes e falar e dizer que enfrentou uma ala política e tal, mas que errado era o general. Pessoal, eu não consigo entender. Eu penso que o grande problema do Brasil, eu sempre falo, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o general e nem é o ministro da Suprema Corte. É a sociedade que fica polarizada, ao invés de defender princípios, defende pessoas. Defende partidos, defende políticos, ao invés de defender princípio, que o princípio é o mesmo.
quando todos nós, a nossa sociedade, se unir na defesa de princípios, o Brasil vai melhorar. Meu neto vai ver isso. Eu acredito que o meu neto vai ver isso. Eu estou fazendo a minha parte, que é divulgar o conhecimento jurídico. Eu apanho dos dois lados, mas vou permanecer. Eu tenho resiliência para isso. Eu vou permanecer aqui defendendo o direito e a imparcialidade. Nesse caso, eu acho que errou o general, errou o ministro. Agora, tem um outro tema importante para falar com vocês. Eu tenho vídeos aqui, lá no meu perfil e aqui também, vídeos meus, que eu menciono que juiz, julgador, não combate nada. E também sou criticado por isso. Quando eu falo que um juiz não pode, não deve, não pode combater corrupção, as pessoas falam, como não pode? Como não pode? Não pode. O juiz julga. O trabalho do juiz é presidir e conduzir o processo penal. Estou falando da seara criminal, tá? Mas em qualquer situação, o julgador julga. Se o julgador já entra para combater, o que ele está fazendo? Ele está atuando do lado da acusação. Então você tem um promotor e um juiz combatendo e um defensor defendendo. Cadê a paridade de armas? Cadê a imparcialidade? Então, o que me chamou muita atenção na fala do ministro é ele falar dessa forma de combater, de derrotar, porque ele, como julgador, não tem que derrotar ninguém, não tem que vencer ninguém. Você tem duas partes litigando, a parte que acusa, a parte que defende. Quem defende? Nós, os advogados. Nós, advogados, enfrentamos o Ministério Público. Toda a estrutura e a polícia, todo o aparato estatal para acusar alguém, quem defende você é o seu advogado. Seja você de esquerda, de direita, seu advogado é que está lá lutando. A defesa técnica combativa. Aí você vem me dizer que a defesa técnica combativa, além de enfrentar a acusação, tem que enfrentar o julgador? Que absurdo. Eu sempre falei aqui que isso é um absurdo, mas muitas vezes sou repreendido por isso. Mas está aí. Aqueles que se sentiram sensibilizados de ver um julgador falar as coisas que falou, pensa nisso, que assiste meus vídeos, segue o meu perfil quando eu falo nisso. E aí vamos pensar no que significa aquela situação da Lava Jato, onde um promotor combina com o juiz, quais as testemunhas, quais as provas. Isso é surreal, isso é surreal. E a população batia palma, gente. Vamos defender o direito, vamos parar de defender pessoas, políticos, vamos defender o direito, a justiça. Tá bom, pessoal? Meu nome é Antônio Valença, eu sou advogado, criminalista, sou jurista. Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência e vamos seguir. Se a gente não conseguir agora, mas a gente vai conseguir para os nossos filhos e para os nossos netos um Brasil bem melhor e mais justo, ok? Boa semana.